E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre escrita musical, é a segunda parte dessa aula. Nós vimos na aula passada, fazendo aqui uma breve retomada, o que é notação musical. Nada mais é do que você colocar o som no papel. Então é uma maneira de você poder escrever no papel as suas ideias musicais para que elas possam ser tocadas depois por um outro músico ou cantadas por alguém. Como qualquer linguagem, a pessoa precisa estar familiarizada com os códigos, saber os significados dos símbolos, para que ele possa então transformar aquilo em som, seja no instrumento ou cantando. Nós vimos também o epitáfio de Seikilos, que é o registro musical mais antigo que se tem notícia. Então está aqui uma imagem do epitáfio, aqui uma transcrição dele, e vocês viram também uma adaptação do epitáfio de Seikilos para um sistema moderno de notação, que foi possível inclusive tocar. Eu gravei no violão um trecho, né, e mostrei para vocês na aula passada. Agora hoje a conversa é a seguinte: como que a gente escreve música atualmente, né? Como que a gente faz notação musical? Bom, primeiro, a maneira mais simples e conhecida é o lápis e o papel. Então aqui eu coloquei uma imagem de um manuscrito de uma música que eu fiz, escrevi isso no caderno, um caderno pautado, né, um caderno próprio para escrever partituras, você encontra nas papelarias, e eu anotei aqui as informações. Então veja aqui na ampliação, ó. Então tá aqui todas as informações da minha música, a melodia está escrita, tem informações aqui da harmonia, mais para frente vocês vão entender o que é isso, mas enfim, essa música está pronta. Desse jeito aqui, se você entregar na mão do músico, ele vai conseguir tocar e vai entender. Mas existem outras formas, você não vai entregar uma música assim, né, pensando profissionalmente, né, feita à mão, você vai usar outros recursos. Então lá no início do século XX, foi desenvolvida essa máquina de escrever aqui, ó. Uma máquina de escrever partituras, muito interessante, ó. Eu fiz até um videozinho para mostrar para vocês um pouco de como é que ela funciona, ó. Dá uma olhadinha, que vai ter um link aqui de uma reportagem que conta a história dessa máquina, e depois tem um videozinho no final aqui, ó, para você olhar o funcionamento dela. Então eu quero que você dê uma olhadinha nisso. Eu deixei nos descritivos da aula esse link para vocês. Então essa máquina foi usada durante muito tempo, mas hoje em dia, obviamente, ela não se usa mais. A gente utiliza para escrever música programas de computador, como por exemplo esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o Sibelius. Esse é o programa que eu utilizo. Existem outros, né? Mas você pode utilizar, enfim, inclusive tem programas gratuitos muito bons que funcionam muito bem e você pode escrever. Da mesma maneira que você vai aí no teu computador e digita um texto, ao invés de você escrever à mão, você também faz isso com a partitura. Então são programas para notação musical. Eu fiz um videozinho aqui do Sibelius, como que ele funciona. Então o que eu fiz? Fui criando uma nova partitura, adicionando aqui os instrumentos que eu quero usar. Então criei ali uma pauta, comecei a inserir as notas, né? Depois que eu inseri as notas todas, eu coloquei o título aqui da minha música, né? Tá saindo ali o título. Depois que eu coloquei o título, eu comecei a pôr a letra da minha música, né? Você está vendo aqui que é o hino Jubilosos Te Adoramos, né? Que tem no Inário Adventista, é o número 14. Então eu fiz aqui uma transcrição. Hoje em dia é assim que a gente escreve partitura, né? E dessa maneira você consegue produzir muito mais rápido e melhor. Mas uma coisa não muda, a música está ali, os códigos são os mesmos. Tanto faz se está escrito à mão, se está feito na máquina de escrever partitura ou se está feito no computador. Os códigos são os mesmos. Qual a atividade que vocês vão fazer? Você tem aí no seu livro, na página 17, uma proposta de atividade que é fazer uma colagem de uma partitura. A partitura é essa aqui que está na página 57, da música Se Essa Rua Fosse Minha. Ocorre que essa música está toda fora de ordem. Então você vai ter que encontrar a ordem certa, recortar e montar ali colado, né, na ordem correta. Essa música é bem conhecida, mas para facilitar, o que eu fiz? Eu gravei ela no violão do jeito que está escrita aí na partitura que você vai montar. Isso é importante porque você percebe o seguinte: como que essa informação ela é transposta para o instrumento, né? Porque enquanto a partitura só está ali no papel, ela não é música, ela é só uma representação, ela só se torna música de fato quando alguém toca ou quando alguém canta. Então eu fiz questão de tocar com essa partitura para mostrar para vocês. Então você vai assistir esse videozinho que eu vou deixar aqui, de uma interpretação que eu fiz no violão dessa música, e depois você vai fazer o seu exercício. Quando você terminar, você vai tirar uma foto e vai mandar aqui na plataforma para a gente corrigir, tá joia?
Então é isso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail profdanielderevec@gmail.com. Bons estudos, um abraço.